Hoje nós começamos uma série nova. E eu gostaria de ler a palavra de Deus nessa hora, no capítulo 4 do Evangelho de João. Como vai ser uma leitura extensa, talvez você queira abrir a sua Bíblia, porque ela não está, pelo menos não está lá. Esse barulhinho de página de Bíblia é sempre gostoso, pelo menos para mim. Evangelho segundo João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. A Judéia estava no sul, é onde ficava Jerusalém, Galiléia ao norte. Então ele fez essa viagem do sul para o norte. Era necessário, então, no meio entre o sul e o norte, era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: "Dá-me um pouco de água." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água, você é que teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher disse: Senhor, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode então conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber dessa água, daquele poço ali, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará dentro da pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus lhe disse: Olha, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, porque de verdade você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde a gente tem que adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte Gerizim, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato, ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, Cristo, está para vir. Quando ele vier, vai explicar tudo direitinho para a gente. Então Jesus declarou: Eu sou o Cristo. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar conversando com a mulher. Ninguém perguntou: o que ele está querendo saber? Ou por que ele está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso,
Os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come alguma coisa, por favor, não fica sem comer. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém deu comida para ele? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Mas eu digo para vocês, abram os olhos, vejam os campos, estão maduros para a colheita. E aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, tanto que aquele que semeia, quanto aquele que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu enviei vocês para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho duro, árduo, e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora nós cremos não somente porque você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Às vezes eu me coloco numa cena como essa, como se eu estivesse lá. Deve ter sido uma experiência maravilhosa que aqueles discípulos, os companheiros de Jesus, viveram naquela hora. Viram diante dos olhos deles algo acontecendo, um verdadeiro milagre. Uma passagem, numa viagem, para beber água e comprar comida. E olha o que acontece com essa pequena vila. Impressionante. Impressionante. Hoje nós vivemos numa vila um pouco maior do que Sicar. São Paulo é bem maior. Aliás, São Paulo tem mais gente do que todo o povo que vivia naquela terra, todo ao redor, todas as nações ao redor somados, ainda tinha menos gente do que vive na nossa grande cidade. E nessa série que nós vamos estudar durante esse mês, e nós fazemos isso uma vez por ano, a gente precisa parar para perguntar: para que a gente existe? Eu me lembro quando a gente pensou numa nova igreja, né? Nessa região aqui, estávamos pensando, né, estrategicamente. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e eu vou dizer, essa pergunta eu refaço a mim mesmo várias vezes durante o ano. Para que mais uma igreja? Tem tanta igreja em São Paulo, tem tanto, entre aspas, né, tem tanta igreja e tem tanto crente em São Paulo, ou pelo menos tem rótulo. Por que a gente precisa de mais uma, ou 2, ou 10, ou 20? Será que é uma questão de precisamos de mais numericamente, ou será que é uma questão de o número que já existe não está dando conta, então precisa mais, ou a gente não está fazendo o trabalho que devia? O que está acontecendo? Porque quando a gente olha para a cidade, a gente olha para o mundo, a gente vê que a influência das igrejas evangélicas, ela parece que não está sendo muito eficaz em transformar a nossa sociedade, o nosso país. Por que mais uma igreja? Por quê? E a pergunta, para mim, sempre tem a mesma resposta. Eu não fui que inventei a igreja, a ideia não foi minha, foi ideia de Deus, e acima de tudo Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja. Pronto. Para mim isso é razão suficiente. Eu não ouvi Jesus falar, não tem nenhum lugar da Bíblia inteira, que é a revelação plena do que Deus quer dizer para nós em relação a o que Ele está fazendo nesse mundo, qual é a história que Ele está escrevendo. Está tudo aqui. A interpretação da nossa experiência como seres humanos está aqui. E a pessoa de Jesus é a chave dessa interpretação. É a chave. Jesus é a chave. A gente sempre volta para Ele. Mas
foi ele que disse: eu vou edificar ou construir a minha igreja e as portas do inferno não vão poder suportar, não vão poder segurar aquilo que eu vou fazer na construção da minha igreja. Então, a pergunta que nós precisamos fazer, e que eu me faço em segundo lugar, não é por que mais uma igreja? Não. Mas é aonde Deus quer que a sua igreja, enquanto comunidade batista em Moema, quer que a gente avance de tal maneira que o inferno não possa segurar, suportar, impedir o que Jesus quer fazer através da igreja. Essa é a pergunta. Aí muda, né? Muda um pouco a cena. Muda um pouco a cena. Quando a gente pensou nessa série, essa foi uma frase que tomou conta da gente. Há uma igreja em nossa vida. Ela pode ser uma frase com um ponto de interrogação, e eu vou fazê-la também a você hoje como um ponto de interrogação. Há uma igreja na sua vida? E se você teve a oportunidade de ler o newsletter, se chegou até você a newsletter, eu escrevi um pouquinho sobre isso. O fato de você pertencer, ou ser membro, frequentador da comunidade batista em Moema, não fala nada a respeito da qualidade da relação que você tem com a CB Moema. Da importância, do valor, do papel, do espaço que ela ocupa na sua mente, nas suas orações, no seu dia a dia, na sua estratégia de vida, nos seus compromissos, no seu uso do tempo, não diz nada. Nós nos encontramos normalmente uma vez por semana, quando você e eu estamos aqui, no domingo. É muito pouco para a gente chegar a uma conclusão acerca de como é o tipo de relacionamento, a qualidade da ligação que existe entre cada um de nós e essa comunidade. E é isso que nós queremos fazer durante esse mês, pensar um pouco sobre isso. Refletir um pouquinho sobre isso. Agora, eu quero introduzir uma coisa aqui que hoje vai ser uma mensagem um pouco diferente, mais introdutória, e eu preciso colocar algumas coisas para vocês entenderem o que a gente pretende fazer esse mês. É muito importante, quando a gente vai, qualquer coisa que a gente vai estudar ou refletir sobre aquilo, a gente pensar primeiro como é que nós vamos refletir. Como é que vai ser a nossa abordagem? Eu gosto muito, e o Jonas e eu temos conversado sobre um livro que está para ser publicado no Brasil, se Deus quiser, o ano que vem, também de autoria de um pastor que nós admiramos muito, que é o Timothy Keller, que é um pastor de uma igreja presbiteriana em Nova York. E ele escreveu um livro que meio que destila e resume os 20 e poucos anos de ministério, com muito resultado na cidade de Nova York, que Deus tem usado para inspirar igrejas em outras partes do mundo. E ele escreve esse livro, ele está ajudando a gente, especialmente quem está plantando igreja, pastores ou plantadores de igreja, a pensar no que a gente está fazendo. Então é um livro muito bom e muito importante para mim, para o Jonas, mas para todos nós também. Eu queria compartilhar alguma coisa que está lá, que inclusive ele usa material de outros, cita outras pessoas. Você sabe que como a gente enxerga é fundamental nesse tudo que nós vamos fazer esse mês. Por quê? Porque se a gente pudesse comparar numa linguagem de computador, nós conhecemos o hardware. Nós somos uma comunidade batista, por exemplo. O hardware pode ser comparado ao fundamento doutrinário. É aquilo que nós cremos, recebemos, né? É o que nós cremos. As doutrinas, os ensinos, aquilo que informa a nossa fé. O software é a nossa maneira de trabalhar. São os ministérios específicos, são as práticas, as maneiras como a gente serve aqui na igreja, ou em nome de Jesus, em outros lugares. É o que a gente faz. É como a gente dá vazão à nossa fé de uma maneira prática. Mas o que a gente não pensa, e é muito importante considerar, é o que está no meio. É o que, na linguagem de computação, é o middleware. São aqueles programinhas que estão lá, e são muitos, e que fazem o hardware e o software conversarem entre si,
e um com o outro. Eles não aparecem, você não compra na prateleira, né? Não está numa loja, mas eles estão lá. E sem eles não vai dar certo, porque eles traduzem um para o outro. Fazem o hardware e o software se comunicarem de uma maneira produtiva, que faz sentido, que dê resultado. O middleware, no nosso caso, é a nossa intenção esse mês. Nós queremos parar para ver como é que a gente pensa a respeito da igreja. Como é que a gente faz a ligação entre doutrina e prática? Quais são aquelas coisas que a gente, sem pensar, carrega com a gente já do passado, ou por alguma coisa que a gente ouviu, acreditou um dia, ou fez, ou alguém ensinou para a gente, que sem pensar a gente está usando para decodificar ou viver a nossa fé no dia a dia. O middleware é esse espaço de reflexão. É a interface entre a teologia e a cultura. Entre a revelação bíblica e o hoje, o agora. E é sobre isso que a gente quer conversar esse mês. Bom, na realidade, a gente podia chamar o middleware de visão teológica. Agora, quando a gente fala de teológico, você já... né? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. E não é a minha ideia, né? Mas eu achei muito interessante o middleware, nesse sentido, essa visão teológica que liga o hardware com o software, ou seja, a doutrina com a prática. Na realidade, é como é que o evangelho afeta o seu contexto cultural específico num determinado momento histórico. Se você voltar 100 anos atrás ou 200 anos atrás e entrasse numa igreja e conversasse com um crente daquela época, você ia ver coisas e ouvir coisas muito diferentes. E não é difícil você ver. Só pega livros antigos, teológicos, e você vai ver como é que eles pregavam, como eles conversavam, quais eram os temas. É um outro mundo. Um outro mundo. Aliás, é um mundo do qual eu bebo também. Porque é importante a gente aprender com aqueles que vieram antes de nós. E que lidaram com essa questão que nós lidamos ontem. Hoje, como é que a gente traz para o dia a dia aquilo que a gente crê? Como a gente aplica isso na vida? E essa é a luta que você tem e eu temos todo dia. Esse é o middleware. Como é que o evangelho, como agora pensando como igreja, como é que o evangelho pode afetar o contexto cultural do evangelho de hoje, o contexto de hoje, nesse momento histórico, na cidade de São Paulo, na sua vida pessoal? Então, quando a gente fala de teologia, nesse sentido, eu quero só fazer uma explicação, que teologia é uma conversa com Deus. Deus fala e a gente escuta. Nessa conversa, a gente precisa ouvir mais do que falar. Fazer teologia cristã é primariamente o exercício de ouvir Deus falar. E é por isso que você vai ver, e nós vamos fazer isso, sempre a palavra de Deus vai ser ensinada. Ela vai ser exposta, ela vai ser proclamada entre nós. O perigo, quando a gente faz uma construção teológica, é que nós temos um impulso tremendo de falar sozinhos. A gente não quer ouvir Deus, a gente quer falar para Deus o que a gente acha. E como é que a gente faz isso? A gente impõe limites sobre o que Deus é capaz de fazer, ou o que a palavra de Deus diz. Ou então a gente reduz a mensagem de salvação a um pacote cultural, uma tradição teológica ou denominacional. A gente reduz, que muitas vezes tem muito pouco a ver com a cruz de Jesus. Ou a gente fixa limites na nossa razão de quem é Deus, né? E queremos colocar Deus, então, numa caixinha da nossa razão, ou da nossa racionalidade, em vez de deixar que Deus defina a nossa noção de racionalidade. Esse mês nós queremos fazer uma construção teológica. Então nós vamos ter que pensar nesses fatores que incidem sobre o nosso middleware, sobre a nossa visão teológica, sobre aquilo que vai nos ajudar a trazer a revelação bíblica para o dia a dia. Como é que nós vamos fazer essa ligação? E tem 4 fatores que
atuam aí? Primeiro, eu já falei, nós precisamos ouvir as Escrituras. Porque elas são a fonte, elas são o centro de tudo. A revelação de Deus nas Escrituras, de uma maneira inteligente, clara, pela história registrada, palavras proféticas que Deus pediu para os seus homens registrarem, seus instrumentos, e nós temos tudo isso lá. É lá que a gente forma, constrói as nossas crenças. Mas, além disso, um outro fator é que a gente precisa estudar a cultura contemporânea para discernirmos o que deve ser criticado na cultura e o que deve ser afirmado nela. Não existe cultura humana que tudo é porcaria, tudo é pecado, tudo é ruim, não. Tem muita coisa boa na cultura, na nossa cultura brasileira, que reflete a graça comum. Um Deus que criou os brasileiros também. Ele não é brasileiro, mas ele criou os brasileiros. Há muita coisa que reflete Deus na nossa cultura. As marcas do Criador estão aqui. Tem muita coisa que quem vem de fora aponta para a gente várias coisas. Porque outras culturas entrando, pessoas estrangeiras chegando no Brasil, reconhecem coisas que a gente nem mais presta atenção. Por outro lado, há coisas na cultura brasileira que precisam ser criticadas, que precisam ser denunciadas, que precisam ser transformadas. Isso requer que a gente faça um estudo, que a gente pare para pensar nisso. Uma outra coisa é compreender como é que a razão humana funciona. Tem pessoas que acham que a gente apreende a verdade de uma maneira muito lógica e racional, causa e efeito, cartesiano, e é isso. Tem pessoas que a razão não é a maneira de apreender de uma forma tão óbvia e tão pragmática. Como é que a razão... E tem um monte de coisa aí no meio. Como é que isso tudo funciona? Como é que a gente pensa? Porque eu não penso como você, nós não pensamos como os chineses, nós não pensamos como os africanos, nós temos substratos africanos, substratos europeus, substratos indígenas ou nativos daqui da nossa terra, na nossa maneira de pensar, mas pensamos diferentes. Dois seres humanos não pensam igual. E precisamos entender que tudo isso incide na maneira como a gente lê a Bíblia, como vamos ver em seguida. E, finalmente, entender o poderoso papel da tradição teológica, denominacional sobre nós. Nós carregamos tradições que nós simplesmente colocamos um sinal de igual, né? Como se fosse inspirado por Deus e escrito em algum lugar na Bíblia. No entanto, são maneiras de desfrutar ou de vivenciar a fé que são basicamente humanos, manifestações da nossa humanidade, tentando colocar em prática aquilo que a gente crê. E é uma tradição formada e a gente vive debaixo dela. Se eu pudesse, então, resumir o que eu acabei de falar, como a gente lê as Escrituras, tanto a cultura, como a razão, como a tradição, elas vão nos influenciar na maneira como nós vamos ler, interpretar e entender as Escrituras. Não tem como. Esses 4 fatores estão aí de uma forma invisível, mas poderosa, fazendo essa ligação entre o hardware, a palavra de Deus, né, as nossas crenças bíblicas e a nossa vida diária, nossa prática ministerial, nossa vivência como igreja, está ali no meio. Essas coisas estão todas ali no meio. Nossa cultura, nossa razão, nossa tradição, e tudo isso nos leva a ler e entender a Bíblia de um determinado modo. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Por isso que é importante estudar esses outros fatores também. E reconhecer que... por isso é que Deus nos colocou em comunidade. É por isso que quando a Bíblia fala no Efésios 4, 1 Coríntios 12, de líderes pastorais da igreja, sempre fala no plural. Sempre. Sempre. Porque precisa ter um sistema de checagem. Ninguém sozinho é capaz sempre, 100% e todas as vezes acertar. Não existe isso. Mas numa comunidade da fé, como nós vamos ver, nós temos essa bênção de poder caminhar juntos
na descoberta da verdade e na aplicação dela. Desde que a gente esteja sensível a esses fatores que estão presentes. A pergunta de hoje é: que igreja é essa? Eu acho que agora você deve estar se perguntando, nessa altura, se não se perguntou logo, mas por que ele leu aquela passagem? Eu vou voltar para ela. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Tenha paciência. Nós vamos chegar lá. Que igreja é essa? Essa é a pergunta de hoje. Será que é o local onde se cultua Deus um dia por semana? Tem muita gente que considera a igreja aquele momento, né? De 1h30, 2 horas, né? Se contar o tempo que você começa a se arrumar de manhã. Não é o caso dos adolescentes, eles se arrumam rápido. Mas o problema é começar a se arrumar. Essa parte demora, mas quando começa a se arrumar, vai rapidinho. A não ser que seja menina já, né? E com uma certa idade, ela se produz um pouco mais. Mas se a gente contar preparação, viagem, chegada, foco, saída, o que dá aí? Umas 4 horas? Por aí? Por semana? E a gente pode considerar a igreja dessa forma. A CB Moema, você pode ser membro dela. Mas posso dizer uma coisa para você, e para mim também. Ela pode ser na sua vida, para você, exatamente isso. Um lugar que você cultua Deus uma vez por semana, num dia marcado. Um outro conceito que a gente, não tão, talvez, explícito, mas está lá. É a igreja como aquela mãezona que gera e cuida dos filhos de Deus. Né? É a mãe. E sabe como é que a gente demonstra isso? Especialmente a gente que é pai, gente, eu sei, porque eu penso assim, pensei assim e agi dessa forma. Mas eu me lembro que muitas vezes eu tentava, tinha aquela ideia de transferir para a igreja a educação espiritual dos meus filhos. Isso é uma tendência, uma tentação, é uma coisa natural. A gente faz isso, inclusive, na escola, né? A gente entrega o filho para o professor e fala assim, educa. E, muitas vezes, o que a gente faz o filho vem e a gente já fez a lição. E o nosso papel, às vezes, como pai, é só cobrar para fazer a lição, né? Ou tirar um privilégio se ele não fez a lição. Você então não pode brincar, não pode pegar o videogame se você não terminar a sua lição. Então nós somos os fiscais, né? Mas em relação à igreja, eu sei que existem exceções, eu não estou pensando em ninguém. Por favor, hein? Não estou pensando em ninguém. Mas nem isso às vezes a gente faz em relação aos filhos. Eu não quero ir hoje, pai. Tá bom, filhinho, fica aí. Nem, às vezes, aquela disciplina que a gente tem em relação à escola, em relação aos filhos, a gente exerce, quando se trata daquele dia e daquele horário reduzido do programa da igreja. Mas a gente, às vezes, olha para a igreja dessa forma, né? Ou, aqui, é uma outra maneira de pensar a igreja, é a grande família, cujo pai é o pastor. Socorro! Não, aqui foi brincadeira, mas às vezes eu sou colocado nessa caixinha, sou cobrado por isso. Agora, em todos esses pontos aí, tem uma parte de verdade. Tem uma parte que se aplica. Mas será que igreja é isso só? Quando você fez o curso de novos membros, para pessoas que fizeram o curso, nós vimos, e a gente repete de vez em quando aqui, que nós temos uma missão. A missão da CB Moema, pelo menos enquanto ela não for trabalhada, ou retrabalhada, ou modificada, esse é o nosso moto. Manifestar Jesus em Moema e vizinhança, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. E cada palavra e cada pedaço dessa missão tem um peso importante. Manifestar Jesus, né? Nosso foco é esse, está aqui para brilhar, para ser sol, sal, para ser luz. Como é que a gente manifesta? Não vamos entrar nos detalhes, mas é exatamente essa a nossa missão. Nós vivemos para isso, enquanto comunidade.
há um espaço geográfico-cultural, Moema, e eu penso em Moema, a gente tem falado sobre isso, como um polo, como um foco, como um emblema da cidade, na realidade. Nós nos reunimos aqui, né, que não é bem Moema, nós estamos fora do quadrilátero, mas é o foco. E daqui a cidade culturalmente explode, em todas as direções e de todas as maneiras que você pode imaginar. Então, há uma estratégia, né, no sentido, é um local estratégico naquilo que ele representa. E esses bairros aqui ao redor de Moema são bairros que reúnem pessoas que lideram, pessoas que influenciam. Não é por acaso que Deus colocou a gente nessa posição. Nos deu amigos, familiares e trabalho com os quais nós estamos sempre lidando. Pessoas desse tipo que eu acabei de descrever. Agora, quando nós pensamos na missão, nós precisamos falar também na visão, e essa é uma coisa que nós estamos trabalhando ainda mais. Né? Porque eu me lembro que eu cheguei um dia e falei assim, pô, nós temos uma missão, mas onde a gente quer chegar? Né? E aí um grupo começou a trabalhar nisso, algumas pessoas discutindo e tal, e por enquanto nós estamos pensando dessa forma, que a gente quer ser uma comunidade, né? Onde a gente quer chegar? Uma comunidade onde Cristo pode ser encontrado por quem rejeita a ideia de igreja. Ou seja, uma igreja para os desigrejados, para os sem igreja, para os caras que não querem saber de igreja. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Quando a gente pensa no futuro, né, ideal lá na frente, a gente quer ser um lugar. Não necessariamente um culto, mas um lugar, um espaço de convivência, um espaço de vivência, onde quem não quer saber de igreja, tem ojeriza de igreja, vai mudar de opinião e vai querer ficar. Não pela igreja em si, mas pelo que vai encontrar. Então, nós estamos caminhando para esse lado. E isso significa que algumas coisas nós vamos estar fazendo, decidindo, e estruturando, mudando, pensando. E que igreja é essa? E é por isso que nós tentamos resumir, pegando Atos capítulo 2, ali, 42 em diante, que foi o texto que Jonas pregou domingo passado, tentando resumir que igreja nós queremos, nós colocamos umas três frases que servem como um tripé. A CB Moema é uma comunidade da fé, é a comunidade do afeto, e é também uma comunidade que afeta. E, para quem não sabe, está chegando, o nosso logo, a pena, representa Moema, né? As ruas com nome de pássaros e as ruas com nomes de tribos indígenas. Então, a pena foi simplesmente uma alusão, né, ao espaço geográfico-cultural que se tornou o nosso polo, né? Nosso foco, de onde a gente vai pensar nas estratégias e atuar como comunidade. Mas ela tem que ser uma comunidade que afeta, que engaja, que olha para fora. Né? Nós vamos avançar um pouquinho nisso esse mês. E especialmente as duas últimas frases, a comunidade do afeto e a comunidade que afeta, tem a ver com a nossa missão. Tem a ver com a nossa missão. E nós vamos estender um pouquinho a nossa discussão para pensar na cidade, na cultura da cidade. E também no fato de que nós somos uma entre muitas. E quando a gente pensa no reino de Deus, numa estratégia para ganhar ou impactar uma cidade, nós precisamos pensar no que a gente está chamando de movimento, ou seja, parcerias. Quem mais tem essa visão? Quem mais tem isso queimando no coração? Que outras igrejas da nossa região pensam assim? E estão lutando por isso? Nós já sabemos que existem várias. O projeto Um Natal para Todos é exatamente uma maneira de trabalhar esse valor. 5 igrejas da região vão estar fazendo algo juntas, formando não só um coral, mas uma maneira de estar junto, trabalhar junto, pensando naquela pessoa que está buscando, que procura alguma coisa. E que talvez ali, naquele contato lá fora, em algum lugar, ela, opa! Mas
eu queria destacar duas coisas ainda antes de chegar para o final. Quando, em 2010, outubro de 2010, o terceiro congresso de Lausanne aconteceu na cidade do Cabo, lá na África do Sul, cerca de 4.200 pessoas se reuniram, líderes evangélicos de 198 países, para fazer um balanço. Né? Pela terceira vez esse encontro aconteceu, o primeiro foi em Lausanne em 74, o segundo foi em Pattaya, e esse foi o terceiro, quase que num espaço de 30 anos. Né? E nessa análise que foi feita, e foi um trabalho que durou um tempão antes, né, com relatórios e tudo mais, eu fico impressionado com, depois de 138 páginas de relatório, de uma agenda, né, que é dividido em duas partes, para o Senhor que amamos, o nosso compromisso de fé, e a segunda parte, o mundo que servimos, um chamado à ação. Mas lá no finzinho, no fim, depois, realmente o fim, a conclusão, escuta o que está aí. Nós buscamos ouvir a voz do Senhor Jesus e, na sua misericórdia, por meio do Espírito Santo, Cristo falou ao povo que o ouvia. E através das muitas vozes da exposição bíblica, nas palestras, das plenárias, na discussão em grupo, 2 temas foram repetidos e ouvidos, e o primeiro deles está aí. A necessidade de discipulado radicalmente obediente, que conduz à maturidade, ao crescimento em profundidade, bem como um crescimento no mérito. Um dos problemas graves da igreja de hoje é a falta de discipulado radical. Seguir a Jesus é algo barato, fácil, sem implicações. Virou um rótulo que muitas vezes a gente não quer nem usar, porque virou motivo de piada. Há uma necessidade de um discipulado radical, de obediência a Deus e a sua palavra, que conduz à maturidade. Isso é a conclusão. Depois de tudo, a agenda, um monte de coisa, ele destaca 2 coisas de primeiro discipulado. Segundo, a necessidade de reconciliação radical, centrada na cruz, levando à unidade, ao crescimento em amor, assim como ao crescimento em fé e esperança. O discipulado, próximo slide, e a reconciliação são indispensáveis para a nossa missão. Nós lamentamos pelo escândalo da nossa superficialidade e falta de discipulado, e pelo escândalo da nossa desunião e falta de amor. Ambos prejudicaram gravemente o nosso testemunho do Evangelho. E aí está a razão pela qual o Brasil está como está. Cheio de igreja, do jeito que está. Não há outra razão. Voltando para o texto da Samaritana. Ah, como eu sonho, como eu anelo viver ainda esse dia em que nós, como igreja, vamos viver e agir como Jesus naquela ocasião. Quando Jesus pede água a uma indesejável, se aproxima sem preconceito de alguém que não teve coragem de buscar água mais cedo nem mais tarde, mas foi no pior horário do dia, por causa da vergonha do seu estilo de vida. Mas é a ela que Jesus pede água. Mulher, samaritana. E ele oferece água, a água que ela busca. Ele fala assim, eu tenho água para te dar também. Você é capaz de conversar com ela dentro do contexto dela, entendendo que ela está buscando água. Mas não é aquela água que está ali no poço de Jacó, não. A água que ela está buscando é outra. E quando ele começa a conversar com ela, ele entra no contexto dela, contexto pessoal de vida. Chega um momento que ele fala, eu quero conhecer teu marido, vai lá, pega, ele traz para cá. A conversa está boa.
Ele precisa fazer parte disso. Eu quero conhecer sua família. Como é que é a tua vida? Ele entra. Ele para. E ele anuncia uma nova adoração. Mulher, está chegando o momento, aliás, ele já chegou. Que Deus está procurando gente que vai adorar em espírito e em verdade. Gente que coloca em segundo plano tudo mais, para ser encontrado reto e íntegro diante de Deus. Alguém que jura, dá a sua palavra e com o dano cumpre. Alguém que é honesto quando os outros estão dizendo você é um palhaço, um bobo. Essa é a verdadeira adoração. E finalmente, quando Jesus se revela à mulher como uma resposta à esperança dos samaritanos excluídos. Vem o Messias. Nós aguardamos. Quando ele vier, aí vai ficar tudo esclarecido. Essa divisão, essa rejeição da gente pelos judeus. Esse negócio lá atrás da história que a gente não tem muita culpa não, porque levaram os cativos e veio um monte de... Era política da época dos invasores miscigenar as etnias e trazia gente para habitar na terra enfim. A homogeneia foi quebrada. Mas esse sentimento de ser sempre menos, de estar sempre em dívida, de estar sempre atrás, de nunca alcançar, de nunca chegar, de nunca ter, de nunca sentir tudo. Ele é humano. Ele é universal. E Jesus diz para ela, eu sou o Cristo que vocês aguardam. Sou eu. Eu sou a resposta. Eu sou a esperança. Nossa geração está buscando isso. Gente que para, que se aproxima, que se interessa, que ouve, que entra no contexto, que faz pergunta, que não anuncia uma igreja ou um código, mas que apresenta alguém, que é o único que é capaz de dar novamente esperança para essa vida. Reinicializar a vida. Esse é o meu sonho para a CB Moema. Eu acho que nós estamos no caminho. Esse mês nós vamos parar para pegar esses três focos, né? Igreja, comunidade da fé, comunidade com afeto e a comunidade que afeta. De outras maneiras nós vamos tratar e elaborar desse assunto. De uma outra forma, com um pouco mais de conteúdo. Mas, por favor, leve essa pergunta para você, hoje. Há uma igreja em sua vida? Em nossa vida? E que igreja é essa que faz parte da sua vida? É a igreja de Jesus? É a igreja que Deus quer construir, edificar nessa geração? É a igreja que vai seguir os passos de Jesus, como exemplificado na conversa com a samaritana? É a igreja que, de passagem pelo mundo, como Jesus e os discípulos passaram por Samaria, pararam num poço para beber água, porque estava quente. Foram pegar comida, porque estava na hora do almoço na cidade. Mas aquela passagem, aquela parada, aquele diálogo, levou a salvação para uma vila inteira. São Paulo, o Brasil e o mundo estão precisando de uma igreja que fale, que converse com os samaritanos. Hoje nós vamos terminar e Deus nos deu o privilégio de celebrar a chegada oficial do pastor Jonas. E ele vai também ministrar os elementos da mesa do Senhor para nós nesse primeiro domingo do mês. Senhor, obrigado.
Obrigado por nos caminhar conosco nessa jornada de descoberta. Eu sei que hoje foi muita informação, mas eu peço que aquilo que realmente veio do Senhor para cada vida aqui, que essa ideia, que esse desafio possa ter ficado. Faz de nós, Senhor, uma comunidade que realmente se engaja, que realmente oferece a água viva, que se interessa pelas vidas que estão ao nosso redor, que ama o mundo como Deus amou o mundo e deu o seu Filho por ele. Começando por mim. Essa é a minha oração, para mim e para a CB Moema, em nome de Jesus. Amém.